Bom dia, que bom estar diante de vocês. Vocês são uma grande bênção. Eu amo a todos vocês. Se eu como sou, eu sendo pequenino vos amo, quanto mais a Deus. Ele, Deus, ama todos vocês. E trazer essas saudação em nome de Jesus. E pedir perdão pelo atraso, congestionamento por aí. Mas fomos lutando. Esse é o nosso desafio. Deus colocou isso no nosso coração aqui. Antes de tudo, compartilharmos uma palavrinha. Obrigado você que já está acionando, dando o seu like. Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu fui meditando ontem, hoje, é saber confrontar ao diabo com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E geralmente o diabo, ele, quando se levanta, ele espera a nossa reação. Nós precisamos confrontar a ele, mas não temos nenhuma outra força senão através da palavra do Senhor. O primeiro versículo que nós vamos citar alguns versículos hoje. Vamos mergulhar, está correndo um pouco para lá em poucos minutos, mas vamos tentando ver se conseguimos trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Bem-vindo você que já está aí. Salmos 121. Salmos 121, versículo de número 3. Diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Não vai deixar vacilar o seu pé. Eu gosto desse tipo de palavra, quando alguém aparece e diz que, independentemente do que esteja a acontecer na sua vida, e alguém diz, não deixará vacilar o seu pé, ou não vai deixar o seu pé escorregar. Aquele que te guarda, esse não dorme. O que eu mais preciso ouvir? Exatamente em momentos difíceis, onde parece que Deus não está por perto, onde parece que vou escorregar. Há momentos onde tu olhas e vê que aqui vou escorregar, o chão está tão escorregadio e eu não vou. Por quê? Porque você olhou muitos ao seu redor a cair. E a Bíblia diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Já falei. Tu não será atingido. Ainda que você veja muita gente ao seu redor caindo, seus negócios caindo, outros caindo de enfermidades, outros caindo, casamentos caindo. A palavra diz que, ainda que todos eles caiam, a mesma praga que está a atingir a todos quantos estão ao seu redor. A Bíblia diz que, mas tu não será atingido. Nós temos exemplo quando no Egito houve muita praga, mas a todos quanto estavam escondidos, em Deus, eles não foram atingidos. Então a Bíblia aqui diz que o Senhor não irá deixar o seu pé vacilar. Aquele que guarda-te, aquele que é o seu guarda, aquele que guarda Israel, não vai deixar o seu pé vacilar. E ele não dorme. Ele faz 24 sobre 24, somente para cuidar de si e cuidar da sua vida. 24 sobre 24. Não significa que o inimigo não vai querer. Da mesma forma que o inimigo sonda nossas casas. Aquele ladrão físico que nós conhecemos, aquele que quer levar plasma, quer levar aquilo,
que sonda a nossa casa à procura de um espaço para poder entrar. A Bíblia, ela fala que o Senhor não vai deixar. Ele vai guardar, não há de dormir. Ele irá velar sobre a sua vida. Ele vai velar sobre a sua vida. A sua vida é muito importante. É muito importante, mais que qualquer outra coisa. Se existe a coisa mais importante para Deus em nós, é aquilo que Ele colocou em nós. Aquilo que Ele colocou em nós, que é a vida. Então, Ele diz que não vai dormir e também não vai deixar com que o seu pé escorregue, vacile. Ele vai te proteger, aquele que te ama. Jó 19, versículo de número 27, diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim de todas as coisas irá se levantar sobre toda a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a resposta de Jó. Enquanto muitos se levantavam, diziam para ele, no meio de todo aquele sofrimento que ele estava a passar, as pessoas esperavam com que ele amaldiçoasse a Deus, esperavam com que ele abandonasse a Deus, esperavam com que ele perdesse a sua fé. Uma das coisas que o inimigo quer é que nós perdemos a nossa fé. Então, quando você perde a fé, você perdeu tudo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquela que se espera. Irmã Bertina, Pai do Senhor. Então, quando nós estamos em momentos atritos, momentos difíceis, o que o inimigo mais quer quando levanta todas essas coisinhas é que nós percamos a nossa fé, para perdermos a fé, para vacilarmos. E no meio de tanto sofrimento que Jó, ele atravessava, no meio de tanto sofrimento, a Bíblia diz, ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele irá se levantar. Por fim irá se levantar. Pode não se levantar hoje, enquanto eu estiver no meio, mas quando a agenda desenhada por Deus, o tempo determinado por Ele, para eu poder passar aquela aprovação, passar, por fim Ele vai se levantar. Então, quando Ele se levanta, não se levanta somente só por se levantar, mas Ele se levanta. O levantar de Deus nas nossas vidas é trazer a resposta, é mudar a nossa história. Ele sente enquanto Ele olha para ti e vê que o meu filho ainda aguenta. Há situações onde nós paramos e dizemos que eu já não aguento com isso. Eu já não aguento. Mas Deus, Ele olha para si e Ele consegue ver que você ainda pode aguentar, ainda pode assegurar um pouco. Por isso Ele vai sentando, vai olhando, porque Ele sabe que você não vai lhe decepcionar, você somente está sendo colocado na prova e que no final das coisas, as coisas irão acontecer. Então, Jó, a resposta de Jó, no meio de tanta coisa, ele dizia: pois eu sei, I know, pois eu sei que aquele que é o guarda de Israel, o meu Redentor, ele vive, eu sei. Ele diz: eu não esqueço isso. Não será o sofrimento que me fará esquecer ou não reconhecer que Deus está vivo. Independentemente de qualquer situação, se existe um ser que jamais irá morrer, é Deus. Por isso ele deixa assim: no meio de tudo quanto eu estou sofrendo, mas uma coisa vocês precisam saber, que o meu Redentor, ele vive. Ele não vai morrer porque estou a sofrer. Ele não vai mudar porque eu estou no meio de tudo isso. Eu sei que ele vive e que por fim, se levantará sobre toda a terra. No final das coisas, Deus irá se levantar. E quando se levanta para mudar, se levanta para transformar e mudar
a nossa história. Então, a duração do sofrimento ou do problema não significa que Deus ele está morto. No final das coisas, ele vai se levantar. O que é preciso é que nós que fomos chamados por ele, saibamos persistir, sermos pacientes, sermos longânimos, termos todos os frutos do Espírito Santo dentro de nós. Esperar, a Bíblia diz, Salmos 40 diz que esperai no Senhor com paciência. Então precisamos esperar no Senhor com toda a nossa paciência. Então diz, esperai no Senhor com paciência. Então, se fores a ver, se fores a ler Abacuque, ele diz que Abacuque, ele diz, aquele que prometeu virá e ele não vai tardar. Então eu costumo dizer, nós é que achamos que já é tarde. Nós olhamos para a nossa idade. A Sara também fez a mesma coisa. Quando a situação estava difícil, já tinha 90 anos, não havia sinal. A Bíblia diz que ele havia perdido a sua fé por ter passado costume de mulheres, tudo isso. Já não havia esperança para ter filho. Mas um anjo, quando aparece em casa de Abraão, não chegou para discutir, só disse, Abraão, depois de tudo quando você fez para mim, eu tenho uma palavra para si. A palavra é essa aqui. No tempo igual a isso, quando eu voltar, a sua esposa Sara terá um filho. Então, são caras que determinam, não são pessoas que estão apalpando, não. Conheciam Deus, conheciam o Deus, o poder de Deus. Então diziam, num tempo igual a esse, tua esposa, independentemente de ter ficado desde o vosso casamento até data hoje, ficaram à espera de terem filhos, não houve sinal, não houve nada, mas eu tenho uma mensagem. Agora é o tempo e o tempo chegou. Quando eu voltar, da próxima vez, a tua esposa Sara terá um filho. Então, esta é uma declaração de poder de Deus nas nossas vidas. Por isso esse cara que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Creia tu, não creia, mas o que eu sei é que ele vive. Esse é do jeito, essa é a palavra que tem que estar na nossa boca. Nós temos que falar isso. Não vamos deixar as pessoas sentirem pena de nós. Porque você está a sofrer, porque Deus... Não. Não permita, não diga está a sofrer. Deixa eu dizer, por enquanto, ainda estou na vontade de Deus. Deus, ele ainda está permitindo tudo quanto está a acontecer. Deus ainda está permitindo. Então, enquanto ele permite, o que eu vou fazer? Eu vou assegurar. Vão falar, vão criticar, vão fazer, vão zombar de mim, amaldiçoa esse Deus e mora como a esposa de Jó falou. Mas eu vou prevalecer. Eu vou esperar no Senhor com paciência. Vou aguardar porque eu sei que no tempo certo, Deus, ele vai se levantar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você precisa ter isso dentro de você. Não é para você temer lutas, não é para você temer dificuldades, não é para você temer nada. Vamos para Daniel, já estamos no fim Daniel 3, versículo de número 17. Diz assim, este é o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Glória a Deus. Então ele diz, escuta primeiro o que o cara diz. Este o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós dedicamos o nosso tempo e toda a nossa vida. Ele diz, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele vai nos fazer escapar. Aquilo que o salmista diz, ainda que passar pelo fogo, pelas águas, não irá me consumir. O fogo e as águas não vão me devorar.
Então, esses caras que leram muitos salmos, por isso eles disseram, ele vai, quando se trata de fogo, não temos medo, porque está escrito na palavra que ainda que eu passar pelas águas, pelo fogo, nada disso vai me queimar. Então disseram, o Senhor a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele diz, é condicional, ele pode nos livrar. Mas depois, acho que aquele pode não ficou assim tão seguro, mostrou um pouco de insegurança. Mas aqui, quando das continuidade do mesmo versículo, deixa, e ele nos livrará. It's a declaration, é uma declaração. E ele nos livrará da tua mão, ó rei Nabucodonosor. Então, ele nos livrará. Ele vai nos livrar. Primeiro ele diz, ele pode nos livrar. Mas agora ele já fala, confronta, ele diz que e ele não somente vai nos livrar da fornalha de fogo, porque primeiro diz que vai nos livrar da fornalha de fogo. Ok. Mas depois, para fazer bem, Nabucodonosor entender que a questão não é fogo, são as mãos dele, depois disse, e ele nos livrará da tua mão, ó rei Nabucodonosor. Ele vai nos tirar da tua mão. Quer dizer que de hoje em diante, você não terá mais poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor certamente irá mostrar que Ele é mais poderoso do que você. Aqui, voltamos um pouco para... Eu quero que tu leges o versículo de número 15. A ousadia do rei Nabucodonosor. Ok. Vamos lendo. Mas chega a última parte. É só ir para a última parte. Diz assim. Nabucodonosor fala o seguinte. Ele diz. Quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que vai nos livrar? Que irá vos livrar das minhas mãos? Ele está a começar a confrontar Deus, esquecendo que Deus é que lhe deu todo o poder para dominar. Então ele diz, quem é esse Deus? Aquele construtor de Titanic, quando ele disse assim, esse navio nem Deus ele pode destruir. Deus deu a sabedoria a ele para construir todo aquele navio e depois disso disse, nem Deus pode destruir. Nem um diamante acabou. Pá! Se destruiu. Por quê? Porque esqueceu a sabedoria, Cláudia, Pai do Senhor. Então, se esqueceu que Deus já havia dado sabedoria. Então, esse rei também, se fores a ler os outros versículos, Deus deu poder a Nabucodonosor para dominar tudo. E agora ele aparece com essa pergunta louca. Ele diz, quem é esse Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Já se encontrasse nessa situação onde você encontra a mesma pergunta, as pessoas dizem, quem vai te livrar? Quem vai te fazer escapar dessa situação? Você não escapa, você não vai escapar das minhas mãos. Alguns feiticeiros aí, existem pessoas que disseram, enquanto eu viver, você não vai casar. Então, essa pessoa, em nome de Jesus, assim que declara, mano, você não vai mudar a história disso. Ele já disse que enquanto viver, você não vai casar, ou você não vai prosperar, ou você não vai ter isso. Declarou, escreveu em algum lugar. Fez um pacto. E aquilo já está no sistema. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar, porque ele disse, enquanto eu viver. Então, em nome de Jesus, nós vamos ter... Tem que morrer, não há como. Se ele já fez um juramento, esse juramento não vai se desfazer. Então, quando alguém diz, enquanto eu viver... Você não vai prosperar, você não vai casar, você não vai ter aquilo, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo. Essa pessoa já fez um pacto. É uma aliança que fez com o diabo. Jurou, entregou a vida, disse, eu prefiro morrer do que aquela pessoa casar. Então, que essa pessoa, não importa quem é, que foi usado pelo diabo, aonde estiver, que caia morto. Em nome de Jesus, porque não haverá salvação. Essa pessoa já fez uma aliança com o diabo. Então, se existe alguém que jurou em torno da sua vida, que diz que enquanto viver, a tua história não vai mudar, que caia aonde estiver, que essa pessoa caia. Em nome de Jesus, tem que cair. Se a sua prosperidade, se a sua bênção, se o seu casamento, o seu sucesso está nas mãos, tem que cair.
Em nome de Jesus. Estamos a ser um pouco ousados, mas é assim. Se jurou. O juramento é juramento, mano. Então, ele jurou e entregou. Então, tem que cair. Porque esperar alguém que dizer que enquanto viver, então vai. Será que você vai ficar até que alguém caia? Em nome de Jesus, aonde estiver, caia. Se não quer renunciar ao pacto, que caia morto em nome de Jesus. Damos oportunidade a esse que jurou alguma coisa sobre a sua vida. Se não desfazer o pacto, que caia em nome de Jesus. Tem que cair. Não há como, não há negociação. Ou renuncia, ou desfaz o ritual, ou caia em nome de Jesus. Vamos lá para chorar lá, mas sabemos, essa é que caiu. Então, ele pergunta, quem esse Deus irá vos livrar das nossas mãos? E aqui o jovem responde, ele, aqui no 17, a última parte, ele nos livrará da tua mão, ó rei. Então, confrontar o inimigo com a palavra, com a sua fé, não temer nada, sabendo que Deus que você está servindo, servir a Deus, mano, você deixou muita coisa, decidiu servir a Deus. E a Bíblia diz em Deuteronômio, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele irá abençoar vossa água irá tirar a enfermidade do vosso meio, não haverá esterilidade, tá? Quando nós servimos a Deus. Então, o que é preciso é pegarmos a palavra, cremos na palavra, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias devem nos colocar mais com raiva para podermos avançar e avançar e avançar. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão Numano. Que Deus abençoe a sua vida. E tem que cair, não há como. Tem que cair, o inimigo tem que cair. Não há como, não há negociação. Ficamos aí à espera, estamos aí, não funciona. O inimigo da nossa vida, ele tem que cair. Então, o nosso Deus, glória a Deus, eu gosto dessa parte. Este é o nosso Deus, our God, o nosso Deus, a quem nós servimos. Ao Deus que eu sirvo, ao Deus que a irmã Albertina serve, ao Deus que a Cláudia serve, ao Deus que o irmão Numalo também serve, ao Deus que todos vocês estão acompanhando essa live, que você serve. A esse, a informação, a notícia que vem para a sua vida, a esse pode nos livrar de tudo quanto foi levantado contra a nossa vida. E ele fará o quê? Irá nos livrar. Irá nos livrar. Joel dizia, ele vive, irá se levantar. Quem? O nosso Deus, ele vive, ele irá se levantar. O salmista diz, ele não dorme, nem toscaneja, não deixa o nosso pé vacilar. É o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a sua vida. Não tema nada. Não importa a grandeza do seu inimigo. Mas uma palavra que eu tenho para a sua vida é: o Deus que você está servindo vai te livrar de qualquer situação. Estou falando para a sua vida, amado, você que está me acompanhando agora. Eu volto a repisar nesse assunto. O Deus que você serve, Shadraque, Mechaque e Abednego, ele irá nos livrar das tuas mãos, ó rei Nabucodonosor. O Deus que nós servimos, Joel podia dizer, eu sei que meu Redentor vive, ele irá se levantar. O salmista Davi, ele dizia, o guarda de Israel, não dorme, não toscaneja, nem deixa o nosso pé vacilar. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento, seus projetos. Eu falo como servo do Senhor. Eu estou dizendo que Deus ricamente abençoe a sua vida. Que o inimigo da sua vida, da sua família, aquele que se acha chefe, que caia a partir de já. Em nome de Jesus. E que alcance o livramento em toda a sua área. Que a bênção flua sobre a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que a sua história mude para a glória do nome de Jesus. Obrigado por me acompanhar até aqui.
Não esqueça de compartilhar. Compartilhe. Você que já deixou seu comentário, vai comentando, deixando seu comentário aí. Isso nos incentiva bastante. E vai deixando o seu like. Se puderes, peço para deixar o seu contato aí. E em algum momento nós teremos oportunidade. Algumas pessoas não têm contato delas. E em algum momento teremos a oportunidade de interagirmos em outros fóruns, não é? E vamos tentar, deixa o seu contato, em algum momento vamos ter que conversar mesmo via telefone. Que Deus abençoe, eu amo tanto a vocês, obrigado pela companhia. Aquele beijo de sempre e um abraço do vosso amigo. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Bye bye, bom trabalho para si. Até amanhã, a essas horas. Seja-me hoje a trazer perdão, mas amanhã eu garanto que vou fazer todo o esforço. Para chegar às 6h30 estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Bênção! Tchau, tchau.